Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: ele está fazendo isso para chamar atenção? E quantas vezes isso doeu em você? Porque no fundo você sabe que não é bem assim. Hoje eu quero te convidar a olhar com mais profundidade, porque o que muita gente chama de manha pode ser, na verdade, um pedido de ajuda que ninguém ensinou a decifrar. Eu sou Viviane, mãe e criadora do canal Entre Nós e o Autismo, mãe de um autista não verbal, e neste vídeo eu vou te mostrar a diferença entre buscar atenção e precisar de acolhimento. Porque crianças autistas também precisam de ser vistas, ouvidas, compreendidas e não julgadas. E se você passou por essa dúvida ou se sente cansada de ouvir que seu filho é mimado, esse vídeo é para você. Mas antes de continuar, eu posso te pedir uma coisa? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Eu preparo tudo isso com muito carinho e só peço um clique, gratuito, para me ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos. Isso faz toda a diferença para mim, para o Pedro e para esse trabalho de conscientização que eu acredito tanto. O que é chamar atenção, afinal? Então vamos começar sendo bem sinceros. Todo ser humano precisa de atenção. Isso não é uma fraqueza, não é carência, é uma necessidade básica. A grande diferença é que quando uma criança neurotípica quer atenção, ela consegue expressar isso em palavras, como frases: mãe, olha pra mim, brinca comigo, tô com medo. Mas uma criança autista muitas vezes não tem esse recurso. Ela não consegue colocar em palavras o que sente. Então, às vezes, ela nem entende o que está sentindo. Então, imagina só conseguir explicar. E aí, o corpo vai falar. Grita, chora, se joga no chão, morde, empurra, foge, bate a cabeça na parede. E quem vê de fora vai rotular. É birra, é frescura, tá querendo chamar atenção. Mas sabe o que realmente está acontecendo? Ela precisa ser vista. Ela está em colapso porque não está sendo compreendida. Porque o ambiente está demais. Porque o barulho dói. Porque a rotina mudou. Porque alguém encostou sem avisar. Porque ela não sabe o que vai acontecer depois. Isso não é manipulação. Isso é comunicação crua, desesperada e sem filtro. É o corpo dizendo que a fala não dá conta. E sabe o que mais dói? É que muitas vezes essa criança já aprendeu que se ela não reagir desse jeito, ninguém vai perceber que tem algo de errado com ela. Então ela grita porque para ela é isso ou continuar invisível. E esse grito que incomoda os outros pode ser exatamente o que salva ela por dentro. Por isso, da próxima vez que seu filho tiver um comportamento intenso, ao invés de se perguntar como faço para ele parar, tente se perguntar: o que ele está tentando me mostrar com isso? Porque a verdade é essa: comportamento é comunicação. E toda criança autista, mais do que atenção, precisa ser compreendida. Tem uma frase que mudou a minha vida: comportamento é comunicação. Essa frase realmente tem um impacto muito profundo. Muitas vezes, na correria do dia a dia, podemos interpretar o comportamento dos nossos filhos, especialmente os que são mais intensos ou difíceis de lidar, como um desafio ou uma forma de rebeldia. No entanto, a ideia de que comportamento é comunicação nos convida a olhar além da superfície. Quando entendemos que por trás de cada reação do nosso filho, por mais desconfortável que seja, há uma mensagem, uma necessidade não verbalizada, começamos a desenvolver uma nova percepção sobre como reagir. Talvez, ao invés de repreender ou ficar frustrada, podemos perguntar: o que ele está tentando me dizer? E isso muda tudo, porque o comportamento muitas vezes é uma forma de comunicação primitiva, uma tentativa de expressar algo que no momento não tem palavras suficientes para descrever. Então, às vezes é algo tão simples como cansaço, fome ou sobrecarga de estímulos, e outras vezes pode ser algo mais profundo, uma dificuldade emocional ou sensorial, que ele ainda não consegue explicar. Então, neste momento, aprender a ler
com o coração é essencial. Isso significa prestar atenção não nos gestos, não apenas nos gestos, mas também nas emoções que ele está transmitindo. Por isso, ao olhar para o comportamento com empatia, podemos perceber o que realmente está acontecendo e responder com compreensão. Isso transforma a nossa relação com os nossos filhos, tornando mais cuidadosa, mais atenta e mais amorosa. É como se, ao ler o comportamento com o coração, nos tornássemos tradutores do que ainda não é dito, facilitando a comunicação e entendimento entre nós e os nossos filhos. E eu digo agora para vocês o seguinte, aqui o Pedro, ele é não verbal. Então, ou seja, ele não demonstra em palavras o que precisa. Então, o que acontece? Eu tenho que meio que adivinhar o que ele quer. Então, assim, eu observo muito o jeito dele, como ele está se comportando, o olhar dele diz muita coisa. Às vezes um simples piscar de olho eu já sei que ele está sentindo. Então assim, é uma questão de a gente observar o nosso filho de uma forma que a gente comece a interpretar o que ele está sentindo, né? E claro, mesmo que eu sei o que ele quer, eu vou continuar estimulando para que ele tente se comunicar de uma forma mais clara. Não é porque eu entendo que ele quer água, porque ele piscou o olho pra mim, que eu não vou estimular isso nele. Vou falar pra ele, filho, você quer água? É água nesse copo que você quer? Eu vou continuar estimulando ele para ele desenvolver essa fala. Mas, de fato, é importante que a gente decifre eles, porque a gente causa menos sofrimento também. Importante. Ele não faz de propósito. E uma das frases mais injustas que uma mãe ouve é: ele está fazendo isso de propósito. Essa frase toca em um ponto muito delicado da jornada de uma mãe que tem um filho autista. Muitas vezes somos tentados a acreditar que o comportamento de uma criança, especialmente quando ele é mais intenso ou desconcertante, é algo que faz de propósito, como se fosse uma escolha consciente. Mas a verdade é que isso é profundamente injusto e muitas vezes equivocado. A criança autista, na maioria das vezes, não tem controle sobre aquilo que está sentindo ou se expressando. Nem consegue entender o que está acontecendo dentro de si. Então, as crises, os momentos de desregulação emocional, as reações inesperadas não são calculadas, não são planejadas. Elas são manifestações de algo que a criança não sabe como comunicar de outra forma. Então, ao ouvir a frase que ele está fazendo isso de propósito, a mãe sente muitas vezes um peso de culpa que não deveria carregar. A ideia de que a criança está manipulando a situação, que ela escolheu aquela reação ou comportamento, ignora a complexibilidade do autismo. A criança não finge a crise, ela não está buscando uma forma de manipular ou controlar, ela está simplesmente reagindo ao que é um mundo difícil para ela, como sensações, estímulos e sentimentos que podem ser avassaladores. Nosso papel, enquanto mães, pais, cuidadores e educadores, não é corrigir essas reações com gritos ou punições. Isso não resolve a dor da criança nem a frustração dela. Por isso, aqui no canal, eu criei um vídeo sobre crises e birras. E como é importante a gente saber diferenciar elas. Porque quando a gente começa a diferenciar o que é crise e o que é birra, a gente melhora essa comunicação que a gente tem com o nosso filho. Porque a gente sabe como lidar com ele. Então, eu não vou chamar a atenção dele numa crise se eu sei que aquilo é uma crise, não uma birra. Entende? Eu preciso entender a diferença desses dois sinais na minha criança para eu conseguir agir da melhor maneira. Numa birra, eu vou conseguir chamar a atenção dela e dar o limite que ela precisa. Numa crise, eu vou ter que dar o tempo dela, dar o momento certo para ela se acalmar, entende? Então assim, é bom a gente aprender a diferenciar. Então se você não assistiu, aqui no card, aqui em cima, vai aparecer o vídeo que eu fiz. Então é importante que a gente aprenda a diferenciar a crise da birra, para que a gente consiga chegar nesse ponto agora da comunicação, para saber como essa comunicação vai ser. Se ela vai ser pro lado de correção, né, no caso da birra, ou se ela vai ser
no acolhimento, que é o caso da crise. Então, nesse caso de crise, o que a gente precisa fazer é acolher, proteger, criar um ambiente seguro onde ela possa se expressar da melhor forma possível e onde nós possamos, com paciência e amor, aprender a traduzir o que ela ainda não sabe verbalizar. Então, a missão é ser uma ponte entre a criança e o mundo, ajudar a sociedade a entender suas necessidades e respeitar suas limitações. E isso é feito com empatia e não com julgamento. O comportamento da criança autista não deve ser visto como uma afronta ou algo a ser corrigido, como uma mensagem, uma tentativa de ser ouvida, de ser entendida. E quando a gente aprende a escutar com o coração, o que parecia ser um problema vira uma comunicação. Tá, aí você me diz, como eu devo ajudar meu filho? Agora que a gente falou da importância de compreender o comportamento do seu filho, a grande questão é como ajudar na prática. Como no dia a dia você pode fazer a diferença e proporcionar o melhor suporte para o seu filho autista. Aqui vão algumas estratégias que com certeza vão ajudar. A primeira, esteja presente sem julgamento. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que a presença genuína é mais poderosa do que qualquer palavra. Esteja lá para o seu filho de corpo e alma, sem julgá-lo ou tentar apressá-lo a mudar. Aceite o momento dele como ele é e sem impor expectativas de como ele deveria reagir ou se comportar. A presença tranquila e sem julgamento cria um espaço de acolhimento onde o seu filho vai se sentir seguro para expressar a maneira dele. A segunda, antecipe situações difíceis, barulho, luz e multidão. Muitas vezes as crises acontecem porque o ambiente torna excessivamente desafiador para a criança. Barulho, luz forte, luz piscando, uma multidão de pessoas, esses estímulos podem ser extremamente sobrecarregantes para uma criança autista. Então, sempre que possível, tente antecipar esses momentos. Se você sabe que vai estar num lugar barulhento com muita luz, prepare seu filho de antemão. Use fones de ouvido ou peça para usar óculos escuros se necessário. Isso vai ajudar a reduzir a sobrecarga sensorial. A terceira, crie rotinas visuais simples. Crianças autistas muitas vezes têm mais facilidade em compreender e seguir rotinas visuais do que instruções verbais. Então use cartões, quadros ou até aplicativos com imagem e ícones que mostrem o passo a passo do dia. Isso traz previsibilidade e segurança para ela, o que é muito importante, já que a imprevisibilidade vai gerar ansiedade. Uma rotina bem estruturada dá para o seu filho a segurança de saber o que vem a seguir e o que diminui o estresse e melhora o comportamento. Por enquanto aqui a gente não chegou nesse ponto. Pedro ainda não compreende bem uma rotina visual e nem aponta ainda. Então eu simplesmente faço o que ele entende. Eu converso com ele, por ser uma criança que é até calma, eu consigo agir dessa forma, mas cada mãe entende seu filho do seu jeito. Quarto, use uma voz calma, mesmo no caos. Em momentos de crise é comum que as emoções da criança e também as nossas fiquem à flor da pele. Mas se você gritar ou desesperar, isso só vai aumentar a tensão. E eu tô falando isso por experiência própria. Quantas vezes eu gritei, quantas vezes eu perdi o controle e sabe o que aconteceu? Nada. Por isso, mesmo que a situação pareça um caos, procure manter a calma na sua voz. Fale com tranquilidade, sem pressa, sem pressão. Uma voz calma ajuda a acalmar a criança e transmite a mensagem que está tudo sob controle, o que vai dar a ela confiança de que não precisa reagir em pânico. 5. Nomeie o que ele sente. Você está frustrado? Quer ajuda? Uma das melhores formas de ajudar uma criança autista é lidar com as emoções e nomeá-las. Quando você verbaliza o que ele pode estar sentindo, mesmo que ele não fale, lembra que eu falei em outros vídeos que ele entende tudo, né? Então você vai ajudar a criança a se identificar com aquela emoção e entender o que está acontecendo dentro dela. Você está frustrado? Você quer ajuda? Isso pode ser um ponto de partida para que ele aprenda a reconhecer e expressar suas próprias emoções, o que facilita a comunicação. 6. Reforce as pequenas vitórias, com carinho e reconhecimento. Cada pequeno progresso é uma grande vitória. Se o seu filho conseguiu fazer algo que antes era difícil, como colocar um sapato sozinho ou se acalmar depois de um momento de tensão, celebre.
Use o carinho, o reconhecimento como ferramentas poderosas para incentivar o comportamento positivo. Reforçar as pequenas conquistas faz com que ele se sinta valorizado e confiante, para continuar tentando, mesmo quando a jornada é desafiadora. Essas estratégias são apenas alguns exemplos de como você pode ajudar seu filho no dia a dia. O mais importante é lembrar que, acima de tudo, o seu papel é o de ser suporte emocional e fonte de segurança para ele. Cada criança é única, então o que funciona para uma pode não funcionar para outra, mas carinho, paciência e esforço para entender o que ela está vivendo nunca falha. E lembre-se, ser mãe ou pai de uma criança autista não é sobre ser perfeito, é sobre ser presente, ser compassivo e estar disposto a aprender todos os dias. O seu amor e compreensão são as melhores ferramentas que seu filho pode ter para desenvolver e prosperar. Reforce as pequenas vitórias com carinho e reconhecimento. Seu filho, ele não é malcriado, ele é autista. E autistas também querem atenção, sim, mas não qualquer atenção. Eles não precisam de olhar que julga, eles precisam da atenção que acolhe, que ama, que escuta o que é dito com palavras, que entende o silêncio, os gestos, os gritos e os pedidos escondidos entre as lágrimas. Mãe, eu sei que às vezes você se sente perdida, se perguntando o que está fazendo de errado, mas deixa eu te lembrar de uma coisa muito importante. Não é sobre erro, é sobre aprender. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com outra mãe que também precisa ouvir isso hoje. Salve esse vídeo para rever nos dias difíceis e me conta aqui nos comentários, você já passou por uma situação assim? Como que você reagiu? Vamos crescer juntas, um acolhimento de cada vez. E se você quer entender melhor o comportamento do seu filho e aprender como agir com mais segurança e menos culpa, eu preparei um material especial, o meu e-book Comportamentos Inadequados no Autismo. Tá com um precinho simbólico, super acessível mesmo, porque o meu objetivo é ajudar o máximo de famílias possíveis, inclusive a minha. Você vai entender os sinais, ter estratégias práticas e saber o que fazer sem gritar, sem castigar e sem se sentir perdida. O link vai estar aqui na descrição. Corre lá, aproveita que o valor tá muito bom e dá esse passo a mais na sua jornada de acolhimento e conexão com o seu filho, porque você não está sozinha e seu filho merece ser compreendido e não corrigido. Um beijo e até o próximo vídeo. Curta e se inscreve, viu?